Esse episódio também não é uma questão assim de taxação. Todo autista é assim, todo TDAH é assim. Sim. Então esse episódio não traz essas informações, mas ao contrário. Vamos lá. Primeira coisa que é bom a gente desmistificar é o que é educação especial e o que é educação inclusiva. Porque daí a gente entende o que a gente precisa saber sobre o autismo e o que a gente precisa saber sobre o TDAH. E assim, dentro da realidade escolar, essa próxima pergunta, ela é muito importante. Qual o papel do professor e qual o papel dos demais profissionais que estão dentro da instituição? Porque muitas vezes a família acha que a escola está chamando a família lá por uma questão de comportamental. Olá, bem-vindos ao podcast da R2 Formação Pedagógica. Eu sou a professora Meg, estamos aqui com a professora Patrícia e hoje vamos falar sobre um assunto que requer muita atenção, bastante cuidado e muita atenção mesmo no dia a dia. Não é mesmo, professora Patrícia? Hoje vamos falar sobre a inclusão na prática. Olá, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, agradeço o convite do pessoal da R2. Eu sou a professora Patrícia Gonçalves, eu sou especialista em educação especial, atuo aí na educação especial e com políticas públicas no município de São Paulo. Então hoje a gente veio trazer algumas dicas para vocês sobre a questão da educação especial na íntegra mesmo, desmistificar alguns mitos que nós temos sobre educação especial, principalmente falando na questão do autismo. Então hoje vamos fazer uma entrevista muito interessante com uma pessoa muito experiente sobre um assunto muito delicado que está aí hoje em muitos dos lares, né, em muitas das vidas das profissionais da educação. Então vamos falar o que um professor precisa saber, professora Patrícia, sobre o autismo e o TDAH. Vamos lá. Primeira coisa que é bom a gente desmistificar é o que é educação especial e o que é educação inclusiva. Porque Sim. Daí a gente entende o que a gente precisa saber sobre o autismo e o que a gente precisa saber sobre o TDAH. O autismo, ele está no hall aí das especificidades da educação especial. Então a gente tem as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo e as pessoas com altas habilidades e superdotação. Isso faz parte do público da educação especial. E o TDAH, ele faz parte do público das dificuldades de aprendizagem. Qual é a diferença entre a questão do público da educação especial e do público da questão da inclusão? Na questão da inclusão, todos os alunos são públicos, na verdade. Então as crianças com dificuldade de aprendizagem, que vai entrar o TDAH, as pessoas com vulnerabilidade social entram na questão, os imigrantes, por exemplo, entram na questão da educação inclusiva, então tem essa diferença. Então existe um público muito específico da educação especial e todos os outros públicos, eles fazem parte da questão da educação inclusiva. Entendi. E o que passa na cabeça do professor quando ele escuta lá aquele termo, né? Autismo e TDAH. Você vai ter uma sala com X crianças com autismo, X crianças com TDAH. O que passa nessa cabeça nessa hora? Primeiro, o professor já fala, né? Eu vou dar aula para 30 mais 5 com deficiência ou com autismo ou com TDAH. E, na verdade, é uma questão que a gente já fala que já é um mito, né? O professor, na verdade, ele é responsável pelos 35 estudantes da sala, pelos 30 estudantes da sala. Então, a cabeça do professor, ele tem que compreender que todos os estudantes que tem ali têm as suas especificidades. Então, tem aquele que é tímido, Sim. que está lá na sala no meio dos 30. Tem aquele que é extremamente ativo, mas não tem hiperatividade, não tem TDAH, mas ele é muito ativo. Tem aquele que é o social, tem aquele que vai fazer uma questão, uma habilidade mais psicomotora e não está se envolvendo nas questões acadêmicas. Então, o professor tem 35 estudantes na sala. Então, o que passa na cabeça dele? Eu vou ter que preparar aula diferenciada, tem que preparar um material diferenciado. É um aluno que vai dar mais problema na sala para aprendizagem. Então, o professor tem essas ideias na cabeça quando ele recebe lá um perfil da sua sala dizendo que tem alguns alunos ali com especificidades diferenciadas. E agora nós vamos falar, nesse episódio, o que ele não é. O que esse episódio não é, professora Patrícia? Bom, não é um lugar onde vocês vão buscar um relatório de diagnóstico, por exemplo. Nada de laudo médico, Exatamente. Né? Aqui a gente não vai ensinar vocês a laudarem uma criança ou não é isso. Ele não é também um manual de instruções do que fazer ou como não fazer. Sim. Esse episódio também não é uma questão assim de taxação. Todo autista é assim, todo TDAH é assim.
Sim. Então esse episódio não traz essas informações, mas ao contrário, vai trazendo um pouquinho para clarear a cabeça dos professores, trazendo um pouquinho das ideias de quem está realmente na prática no dia a dia, convivendo com esses estudantes no dia a dia, o que pode facilitar, o que a gente pode identificar como características. Sim, o nosso bate-papo é real, porque a professora Patrícia, ela está na área, ela trabalha com essas especificidades, então a experiência real é o que faz a diferença, né? E o que todo professor precisa entender sobre o autismo? Bom, vamos lá. O autismo, então, entra dentro do público da educação especial. É chamado hoje de uma questão do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, né? Então, ter TEA, ou estar dentro do espectro do autismo, como se diz, é ter algumas características muito específicas. Então, nós temos aí uma dificuldade na comunicação e na expressão dessa comunicação. Uma questão também das interações, do imaginário, algumas atividades próprias que são, por exemplo, a questão da autonomia, né? Às vezes está influenciada também nessa questão de ter o autismo, mas principalmente uma coisa que quase todos os autistas apresentam, que é um transtorno da questão sensorial. Ele pode ter mais questões sensoriais ou menos questões sensoriais. Ele pode ser hiperativo naquilo, né? Sim. Hipersensível ou hipossensível. Sentir de mais ou sentir de menos. Então, praticamente todos os autistas que nós temos têm uma questão do transtorno sensorial. Mas nem todo mundo que tem o transtorno sensorial é autista. Então, existe lá uma característica de, vamos falar assim, de habilidades, de pontos, para realmente ser considerado uma pessoa dentro do espectro. Muito particular, né? Sim. E sobre o TDAH, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa saber do TDAH? Que faz parte aí da questão das dificuldades de aprendizagem, assim como a questão da dislalia, da descalculia, está dentro desse hall. A pessoa ela pode ser hiperativa ou pode ser desatenta. Então, o TDAH, ele vai trabalhar com essas questões. Ou a pessoa pode ter muitos focos ali, não consegue se concentrar para desenvolver uma determinada atividade, uma determinada proposta, ou ela está viajando no mundinho dela, perdido lá, e qualquer coisa que o professor está dando de orientação, essas informações vão escapando às vezes porque ele não consegue manter o foco. Entendi. E assim, dentro de tudo isso, o que não é TDAH? Bom, o que não é TDAH? TDAH não é uma questão, eu não quero me concentrar, eu não quero fazer. Ou ter uma situação que o estudante, por exemplo, seja forçado a ficar o maior tempo concentrado. Certo? Então o TDAH não é isso. O TDAH ele vai muito além dessas especificidades também. Sim. E o autismo, que ele não é? O autismo não é uma questão de birra, né? O autismo apresenta uma questão da desregulação, muitas vezes, sensorial. O autismo também não vamos falar assim, uma característica específica e nem uma característica isolada. Ele é um combinado de características ali, que nós vamos potencializando as habilidades também. O autismo não é uma questão genética somente, nem uma questão ambiental. Né? Então existem aí vários fatores que estão sendo estudados para a gente realmente identificar o que é a questão do autismo. E assim, dentro da realidade escolar, essa próxima pergunta, ela é muito importante. Qual o papel do professor e qual o papel dos demais profissionais que estão dentro da instituição e trabalham diretamente ali todos os dias, estão diante das diferentes situações que acontecem, os diferentes momentos. Explica pra gente qual o papel do professor e qual o papel dos demais profissionais da rede. Vamos lá. Escola. O professor, ele tem um papel inicial. É ele que identifica sinais, que vai fazer algum tipo de registro, que vai fazer algum tipo de avaliação para fazer os encaminhamentos. Então é ele que percebe, por exemplo, se esse estudante apresenta transtornos sensoriais ali na sala por causa do barulho, por causa da luminosidade da sala, por causa das interações que o aluno não consegue interagir com outros. Então, o professor, muitas vezes, ele identifica esses sinais precoces. Sim. Né? É ele também, muitas vezes, que vai encaminhar para... Aí tem as outras pessoas da escola, né? Que vai encaminhar para a coordenação, que vai encaminhar para a gestão, para que... Qual é o papel do gestor nesse caso, né? Sim. Fazer a parceria intersetorial, então buscar junto com clínicas, junto com a UBS, informações sobre esse estudante, fazer o encaminhamento desse estudante junto com a família
explicar algumas coisas para a família também, porque muitas vezes a família acha que a escola está chamando a família lá por uma questão de comportamental. Indisciplina só, né? Ou de não aprendizagem. E não é Sim. isso. Existem outros fatores que vão aí dificultar o processo de aprendizagem. E aí a gente entra com a questão, principalmente, das habilidades que precisam ser adquiridas e por causa da questão da interação ou da autonomia, não consegue desenvolver isso. Sim. Né? E aí a gente tem, por exemplo, o coordenador da escola, que vai formular isso de uma forma mais teórica, vamos falar assim, mais acadêmica, para encaminhar para a gestão da escola e a gestão da escola fazer o encaminhamento para os outros setores, né? Se existe um setor específico da diretoria que ele está, seja regional ou estadual ou municipal, ele vai encaminhar para esse órgão também e dizendo quais são as características desse estudante e as dificuldades que estão tendo ali. Mas nós temos também os outros profissionais, os outros atores da escola, né? Inspetor de alunos, auxiliares técnicos ali administrativos. Então, quando a gente tem um aluno, por exemplo, com autismo, que tem algumas especificidades, todos da escola precisam saber essas especificidades. Como lidar com Exatamente. elas em diferentes momentos. Que aquilo que ele está se jogando no chão não é uma birra. Sim, isso é algo muito importante. Desregulou ele, então precisa de que todos se comuniquem, né? Então, assim, o aluno se desregulou por qual motivo? Porque ele não queria sair da sala para ir para o refeitório, por exemplo. Mudar de ambiente, Exatamente, né? que é uma característica, muitas vezes, do autista. Sim. E aí, o que acontece? O profissional que está ali junto tem que auxiliar esse professor. Então, tem que ter uma conversa. Não é assim, vamos, empurrando, puxando pela mão. Então, existe uma questão de antecipação desses estudantes. A questão de pistas visuais que podem ajudar a amenizar. Então, tudo que é utilizado dentro da sala de aula, tudo que é utilizado com a família precisa ser compartilhado por todos que fazem parte. Sim, é uma rede. Exatamente. Uma rede para trabalhar e ajudar a criança a evoluir e o estudante a progredir. E todos são corresponsáveis. Sim. Não existe assim, é só do professor, é só por exemplo, de um estagiário que está lá, ou de um AT que está dentro da escola. Não é. Quando existe um aluno dentro dessas características, todos são responsáveis por esses alunos. Entendi. É isso, pessoal. Esse foi o bate-papo de hoje, muito interessante, cheio de vivências, experiências. Muito obrigada, professora Patrícia, por trazer para a gente toda essa bagagem gigantesca e maravilhosa sobre dois assuntos muito importantes. Esse assunto, na verdade, esses assuntos podem gerar horas de conversa, existe um leque enorme de possibilidades para a gente desenvolver. Então, se você está aí, se você quer saber sobre mais algum assunto, tem algo que você se interessaria de assistir a gente aqui batendo papo, a gente traz um convidado, alguém super interessante, que tenha experiência sobre tudo, manda pra gente aqui embaixo, manda aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem algum outro tipo de bate-papo, a gente vai ficar muito feliz em bater papo e levar mais conhecimento para vocês. Muito obrigada, professora Patrícia, por agregar mais uma vez aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite da R2, a professora Meg também. E para você, professor, não se esqueça, não tenha medo quando vocês tiverem alunos aí ou estudantes, né, com autismo, com TDAH ou com qualquer outra especificidade. Procure conhecê-lo, procure estudar um pouquinho mais sobre o tema e encare isso como uma questão de um desafio e uma aprendizagem sempre para você também. Agradeço novamente, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.